Boa noite a todos que estão aí para o estudo de hoje, seja aqui na sala do curso ou pela internet, pelo YouTube, né? Então, estamos aí dando início ao estudo de hoje e vamos hoje dar continuidade aí entrando agora, aliás, na terceira parte, o livro terceiro aí, continuando das leis morais, da perfeição moral, né? Então, vamos aproveitar o momento para nós fazermos a nossa prece e pedir auxílio à espiritualidade para que possamos realmente termos condições satisfatórias de procurarmos confiantes, através do Espiritismo, essas lições que o Mestre Jesus nos trouxe, novamente, através dessa pleiade de espíritos que fizeram a doutrina, que ajudaram na codificação. Então, agradecendo por tudo e por todos, que a paz se faça conosco. Vamos, então, dar início. Vamos, então, aqui compartilhar a tela. E vamos aqui, então, para o, como eu falei aí, olha, o capítulo 12º, né, da perfeição moral. E esse capítulo é dividido aí, olha, em 5, né? Olha aí. São os temas as virtudes e os vícios, paixões, o egoísmo, caracteres do homem de bem e conhecimento de si mesmo. São esse conjunto de coisas que vai fazer a perfeição moral, dentro aí que a doutrina espírita, que os espíritos nos informaram. Então, estamos aí diante de um quadro em que onde nós vamos ver aí essa questão. O primeiro tema aqui, ele é interessante. Eu sempre vou continuar, né, ensinando, se a gente colocar assim, ou facilitando, melhor dizendo, que as palavras precisam ser estudadas para serem melhor entendidas no contexto daquilo que nós estamos estudando, daquilo que nós estamos passando, né? Então, olha aí, nós vamos estar aqui agora com o item, né, o tema, as virtudes e os vícios. Aí eu, de novo, pergunto, né, o que é uma virtude? O que é virtude? Se nós precisamos conhecer as palavras para que a gente tenha, nesse caso aqui, dessas perguntas seguintes, aí, da 893 seguintes, nós vamos querer saber o que é virtude. Então, virtude, aí, no caso, é um substantivo feminino, né, como nós já sabemos, e é a qualidade do ponto de vista moral. Qualidade do ponto de vista da moral. Comportamento social. Olha que interessante. Conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta. O mais importante, dignidade. Bom, vocês vão lembrar de uma passagem evangélica onde Jesus, com a hemorrágica, e ela toca nas vestes de Jesus e Jesus pergunta: quem é que me tirou? Pergunta para Pedro, coitado. Pedro, quem é que me tirou uma virtude? Né? Quem é que me tirou uma qualidade moral? É nisso que Jesus estava falando. Né? Quem me tirou essa qualidade? Então a mulher tinha tanta confiança que, ao tocar, Jesus já vai ali e coloca. Né? Quem que tirou uma virtude? Então, já seguindo então aqui, e os vícios, esses são mais fáceis, né? A gente aí, vício, tem vários tipos de vício. Nós podemos dizer, por exemplo, vários deles. Por exemplo, vício de comer, né? Vício de beber, de fumar, de tantas outras coisas. Né? Então, está aqui, ó. Toda a pergunta foi: qual a mais meritória de todas as virtudes? Olha, que fiquemos claros, porque durante já até agora, que nós já estamos quase fechando, mais um pouco, nós estamos terminando aí o livro dos Espíritos, e eu constantemente venho colocando essa questão dessa nossa transformação moral. Senão não vai adiantar nada. Então está aqui, ó. Toda virtude tem seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem.
Nós nascemos simples e ignorantes, estamos fazendo um percurso longo, e muito mais longo ainda teremos pela frente. Não vai ser assim tão fácil. Mas agora, já que vamos para um planeta de entrar aí num planeta de regeneração, se é que nós vamos, né? Nós teremos a chance de começar a ter menos sofrimentos, como já disse aí nas várias características dos mundos habitáveis, né? Então, olha, a virtude, olha, a qualidade, então, do ponto de vista moral, a virtude, sempre que há resistência, olha, então, a virtude, vamos colocar aí por causa do acento, né? Então, tem virtude, né? Sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, eu tenho dito constantemente, você já sabe, nem alguns já olham para mim e já até sabe, vai falar de palavrão, quer ver? É isso aí. Nós temos que fazer um esforço, né, voluntário ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Olha, agora nós vamos chegar, então, qual que é aquela, né, mais a meritória, né? Então tá aí, olha. Porém, está no sacrifício do interesse moral pelo bem do próximo. Não é o nosso bem. Nós olhamos mais para só. Aliás, eu vou dizer que a gente só olha para nós. Eu vou trocar de carro, isso e aquilo, e não está fazendo nada, né? Então a gente chama essa questão que foi muito explicada por Jesus. Então ele vai fazer aqui, ó, ainda tem mais um complemento ali, ó, sem pensamento oculto. O que ele quer dizer isso? Porque às vezes nós falamos uma coisa, mas pensamos outra. Esse pensamento oculto que é a referência aqui. E aí vem, a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Olha, Paulo de Tarso e o Renato Russo fez até uma música baseada nessa questão do Paulo de Tarso, né? Onde que ele coloca lá, né, na música, inclusive, também ele coloca essa parte que é ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa como um símbolo, né? Símbolo. Então, o que ele está dizendo? Se nós não produzir a caridade para com os nossos irmãos, não estão fazendo nada, né? Aí eu penso, está aí a aula, aí já na aula de hoje, essa questão para a gente, ao acabar, fazer umas reflexões em cima do que o livro do Espiritismo nos ensina. Há pessoas, a 894 está aqui, há pessoas que fazem o bem espontaneamente. Nem fala mais nada, ela faz, né? Não precisa, sem que precise vencer quaisquer sentimentos que lhe sejam opostos. Ela vai e faz, ela não pensa. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. Olha, se a gente já for analisar aí a pergunta do Kardec, nós vamos ter uma ideia, né? Porque só não tem que lutar aquele em que já há progresso realizado. Viu como é a questão é simples? Aquele que já está com progresso realizado, ele não sente a necessidade. Ele faz naturalmente, como vai a primeira parte da pergunta. E aí a Kardec pergunta que terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar, ou seja, para mim fazer o bem, eu tenho que lutar. Não é de assim, né? De bate pronto, contra a natureza que lhe é própria e a vencem, quer dizer, aí ele vai lá, faz aquilo e vence. Então, como ele está dizendo aí, nós não estamos ainda, nós estamos num mundo de prova e expiação, e nós temos que fazer o quê? Lutaram. Então, esses que já haviam progresso realizado, está aqui, ó. Esses lutaram outrora e triunfaram. Então, a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, será que eu vou olhar para mim e falar, não triunfei, eu não triunfei. Nossa, deixa eu beber uma água aqui. Eu não triunfei ainda não.
Olha aí, por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam, e as suas ações lhes parecem simplíssimas. Né? É, tranquilo. O bem se lhes tornou um hábito. Podemos até dizer assim, olha, o bem se lhes tornou um vício, né? Se a gente levar a palavra para esse lado, ele faz constantemente. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. É por isso que nós temos uma série de espíritos aí que a gente vai ver que trabalharam muito, inclusive na época que a gente já até conhece da Igreja do catolicismo, né, falando assim, e se desempenharam a vida. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Essa é uma coisa aqui que tudo que nós falamos aqui, se nós colocarmos Madre Teresa de Calcutá, ela vai encaixar como uma luva nisso aqui. Né? Olha aí, devidas lhe são as honras que se costuma tributar, né, a velhos guerreiros. Como ainda, aqui, olha, né, a resposta, olha, como ainda, agora que eu não gosto dessa parte aqui, como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos vos espantam, pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais o admirais, tanto mais raros são. Agora aí, advertência. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Muito. Só na Terra são 8 bilhões de espíritos. Eu não entendo por que tantas crianças passam fome. E aí nós estamos vendo constantemente os Médicos Sem Fronteiras. Que coisa maravilhosa que eles fazem. Saem do aconchego dos seus lares e vão para onde precisa. Ah, mas eu posso pegar doença. E daí, tomam as vacinas que tiver que tomar antes, mas eles vão lá atender. É só aí vocês que tiverem aí, no caso, televisão paga aí, né, os streamers, e vai lá ver as propagandas que eles pedem, inclusive doações, porque não é fácil, não. Então, tá aí, olha. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Meu Deus, aqui nós estamos toda hora jogando, né, veneno sobre os outros. Mas vamos lá. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra. Olha, o mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então, o Espiritismo vem como consolador prometido para explicar o que Jesus falou e, como ele mesmo disse, estaria esclarecendo, né, tudo que ele falou e acrescentaria. Olha, postos de lado, vamos colocar de ladinho aí os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Ah, eu sou perfeito, sou honesto. O interesse pessoal, acabei de dizer antes, né, que às vezes a gente vai, não, vou trocar de carro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou pintar meu cabelo, vou fazer aquilo e tudo mais, mas não gasta nem o mesmo valor de um exemplo aí que eu dei no caso aí feminino, né? Não gasta nem o mesmo valor em procurar os nossos irmãos mais necessitados, que amanhã, quem sabe, não seja nós. E aí nós vamos ficar chorando e dizendo, puxa, ninguém me ajuda. Ninguém me fez nada, ninguém vem aqui trazer um conforto. Né? Mas como é? Você fazer uma pergunta óbvia. Você confortou os outros nas outras encarnações? Não, então agora está mais do que justo que você não seja confortado. Eu estou morrendo de frio. Olha, se nós passamos na frente dessas pessoas à noite, né, principalmente na época do frio, e nós não levamos nada, não levamos alimento mesmo agora no tempo do calor, o que nós queremos amanhã quando nós estivermos em situações assim por os nossos interesses pessoais?
Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Olha aí, viu? Pode um homem possuir qualidades reais que leve o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. Um ventinho mostra a pessoa. O verdadeiro desinteresse é uma coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se for um fenômeno. Olha aí, eu citei Madre Teresa de Calcutá, tem a irmã Dulce aqui também, que mora lá na Bahia, já teve, já desencarnou. Então, o verdadeiro interesse é uma coisa que ainda é tão rara na Terra, tão rara. Mas também a gente pode dizer, no mundo de prova e expiação, nós estamos agora, saímos dos mundos primitivos, agora nós estamos meio abestados, como diria o Tiririca, ele está meio abestado. Nossa, tem isso, tem celular, tem claro. E o que eu faço para os outros? Nada. Pois bem, o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Ó, viu como fechou bonitinho aí? Apego às coisas materiais, sinal notório de inferioridade. A pessoa não entende bem o que é essa questão de inferioridade. Pensa que nós somos uns monstros. Não. Essa inferioridade, se nós colocarmos uma escala, que nem, vamos pegar assim, num prédio. Então, aqueles que estão lá mais alto do prédio, lá em cima, estão mais altos, se elevaram. Agora, aqueles que estão lá, lá no térreo ou no subsolo, então está notória a inferioridade. Algum problema? Não, é que eles ainda vão ter que subir os degraus, enquanto muitos já estão lá em cima. E isso vai demorar várias encarnações, né? Porque a gente começa só a notar a vida, talvez lá com uns 30 anos por aí, que até então é meio que festa, sei lá, aquela coisa toda, né? Então, aqui, o apego às coisas materiais constitui notório, sinal notório de inferioridade. Por quê? Quanto mais se aferra aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Por isso que Jesus falou, quando perguntaram para ele, que também as pessoas entenderam, também chegou lá, eu vou resumir e tal, falou, mestre, como é que eu faço para segui-lo? E ele falou, você faz o seguinte, você vende tudo e me acompanha. Mas o que Jesus mandou ele pegar as coisas materiais que ele teria, já que ele foi uma pessoa que ou recebeu de herança, alguma coisa assim, e sair se desfazendo? Não. O que ele está falando, Jesus sempre falou para o nosso plano espiritual, para o nosso, vamos falar assim, brincando, para o nosso perispírito. Já que o corpo físico vai embora, então vamos falar assim dessa maneira, ficar um pouquinho mais ilustrado. Então ele falou para o rapaz, falou, vai lá, vende tudo e segue-me. O que ele quis dizer? Se desprenda dos bens materiais. Se desprenda. Eu vejo, às vezes, a pessoa bateu no meu carro, já sai brigando. Aquilo ali foi dano material. A pessoa tem seguro, leva lá, mas meu carro vai ficar amassado. Não, não fica mais hoje, não. Vai lá, quando tem seguro, lá onde vai fazer o serviço, se a gente for concessionária, eles vão lá e troca tudo. Né? O meu mesmo uma vez sofreu um acidente, né? O caminhão veio e raspou toda a minha lateral esquerda, lá, trocou tudo, trocou a porta da frente, a porta de trás, o paralama, até ficou tudo novo. Ué, aí pintou, ninguém olha, ninguém quer olhar, não sabe que ficou. Então hoje tem mais vai brigar por causa de carro? Não. Então tá aí, pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado que o futuro. Nós não podemos ficar pensando hoje. Quem estiver pensando hoje e não pensar aqui no futuro, ainda com o espiritismo
falando abertamente, isso aqui tirando o véu da frente, e ficar pensando só nessa encarnação. Por isso que o Espiritismo vem e fala, o Espiritismo vai nos trazer a questão, já não era a revelação espírita, que já Sócrates e Platão já debatiam isso, então não tem novidade nisso aí. Então, o que eles fazem? Olha, nós vamos progredir, mas temos que saber o que vai fazer do futuro. E eles já falavam da alma que renasce, etc, etc. Ué, tanto é que Jesus chega para Nicodemos e fala, olha, muito me estranha, você é um senador, né, que tem que ter conhecimento aí da Torá, vem fazer essa pergunta. É necessário que o homem nasça de novo. Aí o pessoal fala, mas eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus fala, não dá para te explicar agora não, porque você está num entendimento, ou seja, eu estou lá em cima e você está aqui embaixo. Então, que seja assim. Mas Jesus fala, o que é da água, né? E assim por diante. Há pessoas interessadas, mas sem discernimento. Olha que interessante essa pergunta. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, porque não lhes sabem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Então, seria mais ou menos assim: a pessoa não sabe, mas ela é desinteressada pelas coisas materiais. Né? Vai lá e olha, não, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu penso da mesma maneira, porque olha assim, as pessoas vislumbrando um pedaço de ouro. Olha, é ouro, a pulseira dele é de ouro, e não sei o que de ouro. Qual que é a utilidade real disso? Se não é aquela coisa de mostrar que o que eu tenho? Né? Ostentação. Né? Aí, porque não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Tem o do desinteresse, porém, não o do bem que poderiam fazer. Também tem isso. Elas já têm, mas não têm discernimento. O desinteresse é uma virtude. Olha lá, virtude de novo aí, hein? Então, vamos gravar o que é o quê? O desinteresse, então, é uma qualidade do ponto de vista moral. Mas a prodigalidade irrefletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A riqueza, assim, não é dada para uns para ser aferrolhada num cofre forte. Também não é a outros para ser desperdiçada ao vento. Representa um propósito de que uns e outros terão de prestar contas. Nós já estudamos anteriormente que nós temos várias provas, né? Nós vamos sendo provados. Então, como nós vamos nascer brancos, nós vamos nascer morenos, nós vamos nascer negros, nós vamos nascer amarelo, nós vamos nascer vermelho, nós vamos morar na África, vamos morar em todos os lugares. Então, tudo são provas. Então, duas provas dificílimas é a riqueza e a beleza. Então, aqui, olha, representa um depósito que uns e outros terão que prestar contas. Olha, por exemplo, se eu tenho a beleza, é uma virtude aí que se eu não saber prestar atenção, eu vou cometer erros, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter estancado, como dinheiro, que deram aos que dele não precisavam. As pessoas têm essa coisa, fazer graça dando dinheiro para quem não precisa. Está bem claro, nós vamos prestar conta. Mas vamos prestar conta com quem, hein? Vamos lá, nós vamos chegar lá, talvez, vai estar lá o Alexandre de Moraes, né? Vamos dar conta lá para o Alexandre de Moraes, que também não sei se é o espírito, né? Mas não, só é um exemplo aí, né? Não, vamos prestar sempre, nós vamos sempre prestar contas com a nossa consciência. Enquanto ainda nós não tivermos consciência,
só vai aumentando, porque o dia que nós tiver consciência, ou nós formos, né, liberando a nossa consciência, nós vamos lembrar de encarnações passadas, que é todos aqueles erros que nós fizemos em virtude da falta de consciência. Mas aí tudo bem. Mas a partir do momento que nós vamos progredindo, nós vamos ser o juiz de nós mesmos. Não tem comitê, banca de jurados, não. De juízes, no caso. Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas, contudo, porém, todavia, esperando que lhe seja levado em conta na outra vida, esse aí já está falando aí, né? E que lá venha a ser melhor a sua situação, e essa preocupação lhe prejudicará o progresso, o bem deve ser feito caritativamente, isto é, sem desinteresse, né? Ou com, tanto faz, não muda. Então, aí essa pergunta também é para nós fazermos, por isso que esse capítulo aqui é das leis morais, aí nós estamos vendo aí, olha, que interessante, né? Então, não fez, merecerá reprovação? Ué. Mas nós temos as encarnações para refazer, tá? Mas é só que cada reencarnação que nós fazemos, e a gente não está notando que nós estamos errando, ainda mais agora, nós estamos retardando o nosso elevador. Então, tem gente que o elevador, ele entra com o elevador dele e aperta lá o botão e ele faz assim, e sobe rapidamente. Tem uns que apertam o elevador vai, sobe 2 e desce 1, sobe 2 e desce 1. Depois não terminar o tempo, você vai vendo que o tempo vai esticando para os outros. Enquanto outros, que não precisarem mais de reencarnar num planeta de prova e expiação, vão reencarnar num planeta, em outros planetas melhores, de regeneração, como vai ficar a Terra agora. Só que aqueles que não tiverem ainda nesse estado serão conduzidos a outro hotel, né? Vão morar no outro hotel. Então, está aqui, o bem deve ser feito caritativamente, isto é, sem desinteresse, né? Ou com desinteresse. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir, para forrar-se à penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Jesus falou: você pode ter tudo o que você quiser, mas tem que ter com o suor do seu rosto. Será então o mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Não. Tem que ser desinteresseira a nossa ideia. Aqui já está dizendo, a pessoa lá no íntimo dela, olha, contudo, todos que alimentam um desejo muito natural de progredir, ela já tem a natureza para fazer isso, para forrar-se à penosa condição desta vida. Sim, os próprios espíritos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Mas será, então, um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor que temos na Terra? Não, certamente. Mas aquele que faz o bem, sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo, que sofre, já se acha num certo grau de progresso. Já melhorou, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que o seu irmão que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impedido pelo ardor natural de seu coração. Nós temos que seguir o que o nosso coração fala, né? Também no sentido figurado, o coração não fala. Tem que vir de dentro para fora, né? Aquela vontade que aparece naturalmente. Poxa, às vezes eu vou fazer compra, quer dizer, entro no mercado, pego o carrinho, e às vezes, a hora que eu vou entrar, a situação está tão feia, e às vezes você está ali, as pessoas estão na porta, mas são tudo pedintes, deixa ele se ferrar. Jesus falou, não julgues para não ser julgado, então eu não faço isso. E a pessoa vem a mim e pergunta, tem que se comprar
alguma coisinha, isso e aquilo. Olha, eu falo, pois bem, eu vou ver. Aí vou lá, pego lá, agora que eu vou pegar um saco de arroz, eu pego mais um, pego lá um saco de não sei o quê, de feijão, e pego aquelas coisas mais essenciais para ele, passo, pago, e chega ali afora, já ponho nas sacolas à parte, quando chega ali, e elas têm as criancinhas, eu vou lá e como uns doces, umas coisinhas que toda criança gosta, eu vou lá, entrego a comida para a mãe e dou os docinhos para as crianças. Mas tudo isso com muito amor. Só de ver o sorriso das crianças ao receberem ali, é uma coisa que não tem nada que pague. Nada. Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida. Mas será igualmente indício de inferioridade em emendarmos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos? Não, não, não. Quando dissemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Olha, é uma diferença que está bem explicada aqui. Ó. E eu até, como o meu exemplo aqui talvez não tenha sido muito oportuno, mas dentro do que eu quis dizer, seria isso aí, olha. É ser caridoso. Então, olha que o bem é uma coisa. Por isso que Paulo mencionou a caridade. Caridoso é uma das propriedades da caridade. Né? Então, fazer o bem, mas e daí? Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas vontades render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual devem todos tender. Então, o que quer dizer? De todas as maneiras, nunca é desperdiçada uma ação. Né? Então, procede como egoísta todo aquele que calcula. Ele está ali, está calculando, mas ele está demonstrando, primeiro, ele é uma criança, né? Um espírito ainda, vamos mudar a palavra inferior, para um espírito criança. Ele, como Jesus falou, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, ele está ali pensando uma coisa. Mas, de qualquer jeito, ele está contribuindo. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois o que é o fim para qual todos devemos, né, seguir. Por isso Jesus falou, olha, eu sou o caminho, verdade e vida, quem não seguir eu, vai ficar por aí. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo e devendo o futuro constituir objeto de nossa principal preocupação. Olha, tudo que eu falei antes aí, né? Olha, sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária, 60, 70 anos, 80, 90, é um cisco de tempo. E devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimento científico que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Olha, vou até puxar abaixo aqui para ficar esclarecer nessa pergunta que está aqui, olha. Sendo a vida, então, corpórea apenas um tempo pequeno, vamos falar assim, e devendo o futuro constituir o objeto da nossa preocupação, aí vem a pergunta aqui. Será útil nos esforcemos? Então, olha, será útil, aqui que já vai começar a pergunta. Será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito
as coisas e as necessidades materiais? Sem dúvida. Nós não vamos, todos os conhecimentos científicos que nós aprendemos, nós vamos aplicá-lo aqui e futuramente. Quer dizer, quem vai aprendendo coisas. Eu vou dar um exemplo aqui. Mozart, quando criança, já começou na frente de um piano e começou a tocar. Aí a pergunta que se faz é: olha, como é que ele tocou? E ele explicou, quando fizeram essa pergunta a ele, falou: não, olha, eu sento. E olha, ali parece que tem, como diz assim, parece que tem necessidade de apertar aquelas teclas coordenadamente. Ele não sabe por quê, mas vai lá e tecla. E aí falou: mas a música vem da onde? Ah, a música entra dentro do meu cérebro. E aí eu ponho para fora. E ele não sabia uma nota, ele não tocava por partitura nem nada, ele simplesmente tocava. Então, ali, ó, sem dúvida, primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Aqui fechou. Isso aqui eu venho falando certo. Então, aqui está aqui, ó. Só com conhecimento científico, só estudando, não só uma determinada matéria, mas como outras matérias. Mas o quê? Você só vai aqui, ó, o espírito subirá mais depressa se já houver progredido a inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora, olha aí, o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Mas precisa ter o conhecimento, né? Nenhum conhecimento é inútil. Todos mais ou menos contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber de tudo. E por quê? Cumprindo cumprindo o que o progresso lhe efetua em todos os sentidos. Todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Aí você já vê, então, todos os espíritos se desenvolvendo, a Terra vai se desenvolvendo. Emmanuel já falou que a Terra está meio para trás, né? Parece que tem muitas expiações aí nas mesmas circunstâncias que já passaram a Terra. Nós estamos vendo aí, quando a gente pega aí determinadas notícias de Olimpíadas aí, estudantista está meio esquisito. Então está ali, ó, nenhum conhecimento é inútil. Eu aprendo, tudo que vou fazendo, eu vou aprendendo. Tive bons instrutores e eu tive boa curiosidade de procurar perguntar. Como é que o senhor fez isso? Como é que faz isso? E assim a gente vai. Qual o mais culpado de dois homens ricos que empregam exclusivamente os gozos pessoais, suas riquezas? Viajar para o exterior, tá lá. Tendo um nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, já nasceu em berço de ouro, devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui. Então, aquele que já nasceu em berço de ouro e o que nasceu fora do berço de ouro. Seria mais o resumo dessa pergunta, e eles vão explicar. Aqueles que conheceram os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. Essa é a resposta. Ganharás tudo com mérito, com suor do próprio rosto. A dor, a que nenhum alívio procura dar, ele a conhece. Por quê? Porque não tem dinheiro para comer, para comprar o remédio na farmácia, etc. Não tem dinheiro para ir um bom médico. Mas ele está lá trabalhando e, né, ferrenhamente para obter isso. Porém, como frequentemente sucede, já dela não se lembra. Como assim? Em outras encarnações. Vai progredindo aqui para que na outra. Por isso, Jesus falou: olha, nós estamos aqui nesse mundo, e esse mundo é espaço de tempo de 2000 anos que se passaram. Jesus se coloca num ponto em dizer que a felicidade não é deste mundo. Agora, cada um que está encarnado agora na Terra está no mundo, nesse tempo, nesse timer, né? Então, está aqui.
A outra pergunta é a 900. Ó, estamos chegando quase ao fim já do livro. Aquele que incessantemente acumula haveres, sem fazer o bem, a quem quer que seja, achará desculpa que valha, na circunstância de acumular com o fito de maior soma, legar aos seus herdeiros? Olha, vamos repetir de novo aí. Aquele que incessantemente, vai, guarda dinheiro até debaixo do sapato, vai. Aquele que incessantemente acumula haveres, sem fazer o bem. Ele ajunta e não faz nada, é o tio Patinhas. A quem quer que seja, ele vai achar alguma desculpa que valha, na circunstância de acumular com o fito de maior soma, legar aos seus herdeiros. Olha, eu estou acumulando, mas esses bens é para os meus filhos, para os meus netos. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho meu pé de meia, que eu falo que é o meu fundo de reserva, esse eu tenho, fundinho de reserva. Mas, olha a resposta, é um compromisso com a consciência má. Interessante, hein? Eu acho que cada filho tem que ganhar também o seu dinheiro com o suor do rosto. A gente, como pai, dei, meu pai me dei a meus filhos aquele impulso inicial para eles. Mas eles demonstraram boa vontade, foram, estudaram, fizeram por merecer, trabalharam, pagaram as suas faculdades. Né? Então, é isso aí. Pergunta número 901 é um pouco extensa, mas é o seguinte: figuremos dois adventos, um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro. Olha, o cara não vai nem no médico, é um avarento. Um dos quais se nega a si mesmo o necessário e morre de miséria sobre, ele vai morrer de miséria sobre o seu tesouro, quer dizer, vai deixar o corpo sumir. Ao passo que o segundo só o é para os outros, mostrando-se prodígo para consigo mesmo. Ó, vai lá, vai fazer isso. Enquanto recua ante ao mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer qualquer coisa útil. Nunca julga demasiado o que despenda para satisfazer aos seus gozos e às suas paixões. Peça-lhe um obséquio e ele estará sempre em dificuldade para fazer. Olha, aqui eles colocaram da maneira romântica, né? Eu vou pedir um dinheirinho para ele vai falar, não, no momento meu dinheiro está aplicado, você sabe como que é, meu irmão? Imagine, porém, realizar uma fantasia e terá sempre o bastante para isso. Eu vou lá em Dubai. Aí ele vai. Aí vem a pergunta aqui, olha, qual o mais culpado e qual o que se achará em pior situação no mundo dos espíritos? É a resposta que, né, a gente já, pelo estudo todo, e aí a gente vai indo, ó, o que goza. Porque é mais egoísta do que o avarento. Ele é mais egoísta, não é avarento, ele é egoísta. O outro já recebeu parte do seu castigo. Jesus também referenciou isso várias vezes. Ah, esse aí já recebeu, esse aí já recebeu o castigo dele. É isso? Então, aqui é o que goza, né? Porque ele é mais egoísta. Às vezes a pessoa, nós fazemos um julgamento ao contrário. Não, o que está indo para Dubai, que está indo para não sei aonde, que está indo lá, para lá, tá. Vamos vendo aí. Essa é a realidade que os espíritos estão nos passando. Ora, será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Quer dizer, eu vou ganhar dinheiro e vou fazer o bem. Tal sentimento é, não há dúvida, louvável quando puro. Aí eu vou ganhar na Mega Sena e vou ajudar todo mundo. E o cara está com. Vai ser reprovável isso, esse desejo, né? E cobiçar a riqueza, mas no caso ganhar na loteria. Então está aqui, ó, tal sentimento é
não há dúvida, louvável. Tá? Mas será que sempre bastará? Desculpa. Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Vou ajudar os outros, mas vou comprar um Lamborghini, vou comprar um aviãozinho. Não será de fazer o bem a si mesmo, em primeiro lugar, que cogite aquele em quem tal desejo se manifesta? Vocês veem que os espíritos aqui nessa pergunta, eles jogam eles respondem com uma outra pergunta para nós mesmos procurar. Aliás, eles jogam duas perguntas aqui, né? Por isso que a gente está aí na questão da resposta. Essas interrogações não são consideradas como perguntas. Isso aqui é uma proposta de estudo, essas perguntas, né? Que os espíritos agora nós vamos ver que tem as perguntas A, B, e aí vai indo, por isso que não são 1019 perguntas. Então está ali, ó. Bom que a gente pensa, depois que termina aí o nosso estudo, pegamos de novo aí, deixa eu ver se eu entendi direito isso aqui. Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Aí a pergunta, são 3 perguntas na resposta, aliás, né? Não será de fazer o bem a si mesmo, em primeiro lugar, que cogita aquele em que tal desejo se manifesta? Seguindo essa linha de raciocínio, Allan Kardec, então, em virtude da resposta dada anteriormente, aí coloca: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheio. Ó, a nossa língua é maior, né? Então, será que a gente, quando está ali, ó, incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios, ele não olha ali, né? Quando a gente tem um ditado aí assim, ele fica olhando os outros, mas ele não vê os defeitos dele. Por isso Jesus falou, né? Você está aí, meu filho. Você está vendo o cisco no olho do outro enquanto você tem uma trave? Você vê que Jesus deixou toda ali, coisa por coisa que ele falou, é exatamente isso aqui que nós vamos ler. Olha, incorre em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar. Olha, criticar, vamos por aí 30%. E aqui divulgar, nossa senhora, que é 70%. Porque às vezes a gente chama um amigo nosso e fala: você viu a fulana, que não sei o que, não sei o que lá? Está divulgando. Nossa, você ouviu a pessoa fazer isso e aquilo. Por quê? Será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, olha, aí que nós temos que ter esse raciocínio, porque às vezes, quando a gente vai fazer isso, a gente tem que ter uma linha muito pontual, porque às vezes a gente se vê fazendo isso, mas com o quê? Vai depender sempre do intuito. Olha. Se o fizer para tirar daí proveito, para quem? Para mim evitar, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Importa, porém, aí sim, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Se houver a questão em regra é a seguinte: se houver um defeito numa pessoa, tem duas coisas: ou eu já fiz, ou eu estou fazendo. Isso demonstra, está aqui, ó, é outro livro que eu estou lendo aqui da série do Jung, né? Não sei se vai aparecer aí, acho que não aparece, né? Não pega. Não pega. Que esse livro aqui o livro 9 da coleção dele, que são 38 livros, está aqui, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Tá? Então, aqui nós vamos ter várias coisas dentro dessa questão. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outro é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse o meio de vos tornar superior a eles. Então, dentro daquilo que eu dei de exemplo, é isso aí, quer dizer, então,
A questão nessa questão da psicologia, é isso. Se eu estou vendo defeito nos outros, tem duas coisas. Ou eu pratico aquilo, ou eu já pratiquei anteriormente em outras vidas. E ainda não aprendi a lição. Mesmo se for em outras vidas, não aprendi lição. Né? Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Mas por que eu vou criticar uma pessoa que é avarenta? Né? Sede generoso. Se o ser orgulhoso, sede humildes e moderado. Se o ser, né, for aqueles broncos, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Como assim? Você vai atender uma pessoa, você está vendo que é uma pessoa humilde e tudo mais, aí sim você tem que, nesse sentido, hein? Vamos pegar bem assim, sede grandes em todas as vossas ações. E as ações aí é caridade. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio olho. Então está aqui, ó. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas das sociedades e as expõe em público. Olha, a gente lendo o Livro dos Espíritos, estudando o Livro dos Espíritos, nós vamos vendo em quantos erros nós vamos sendo, e por isso que nós temos dores. Dores. As dores são associações dos nossos, vamos colocar numa contabilidade, dos nossos débitos anteriores e nessa encarnação. Então, aqui, incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público. Agora eu poderia, mas não vou. O que seria as chagas da sociedade? Por isso que a gente tem que. Essa aí vocês peguem aqui, ó, e vamos ver o que é as chagas da sociedade. A gente vai falar assim, Chagas, eu vi lá, tinha o Carlos Chagas, né? Carlos Chagas, não sei, é o André Luiz. E as expõe em público. Olha, dependendo do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, aí nós já vamos lembrar de juízo. Olha, o escândalo é necessário. Certo? O escândalo é necessário. Aqui já está aqui nessa pergunta, a gente já rapidamente, se eu for responder, como a gente vai estudando, eu poderia assim, olha, o escândalo o escândalo é necessário, mas aí de quem produzir. Então, depende do sentimento que mova. Aí já é uma questão aí meio que na exceção de depende. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, né? Esses escritores aí que vêm escrever coisas bonitas aí, hoje em dia, estão escrevendo só besteira, não faz mais do que propiciar a si mesmo um gozo pessoal. Então, está lá, quem escreve aí esses livros de pornografia, isso e aquilo, ele está vivendo, ele está pondo o gozo pessoal dele ali. Mais nada. Ele não está escrevendo para os outros, não, ele está exprimindo nas letras ali, escrevendo o que ele é. Ele está pondo ali. Depois as pessoas, não, grande escritor esse, hein? Eu falo, nossa, é mesmo. Não escreveu nada. Olha aí, apresentando quadros que constituem antes mal do que o bom exemplo. A gente vê essas coisas hoje também, nessas revistas, tanta coisa está na televisão, homens e mulheres seminus e tudo mais, quer dizer, então isso não é bom exemplo. Nós temos que pensar num futuro de bons exemplos. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. Tem muitas pessoas que não sabem bem, né, o que está revelando, fazendo de mal. E sempre terá maior peso aquilo que se faz para a coletividade. Quando há trocas de interesses, é uma coisa. Agora, quando se faz as coisas na coletividade, aí a coisa é problemática. Olha, a pergunta A está aqui. Ó. Como, em tal caso, julgar da pureza das intenções e da sinceridade do escritor?
A pergunta em cima das demais, ali pelas respostas que o Espírito deram. Né? Então, Kardec vem e fala, não, peraí, como é que eu vou poder julgar aí a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Nem sempre há nisso utilidade. De novo, não julgueis para não ser julgado. Por pouco me interessa se ele está escrevendo lá bobagem, né? E está querendo dizer por pureza ou sinceridade. Nem sempre há nisso utilidade. Se ele escrever boas coisas, aproveite-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que lhe diz respeito exclusivamente. Está vendo aquele exemplo aí? Ademais, se o escritor tem empenho em provar a sua sinceridade, apoie o que disser nos exemplos que dê. Nós devemos que elogiá-lo, se colocarmos assim, né? Ou seja, apoio no que dizer nos bons exemplos que dê. Mas quando a obra vai para um lado e vai para o outro, tendenciosa, e nós estamos vendo ultimamente, falando nisso, nós estamos vendo muitos livros espíritas, muito mais do que a gente via há um tempo atrás. Lógico, no tempo e espaço é isso. Hoje estão várias pessoas escrevendo livros. Então, eu me lembro quando eu tive uma época, eu fui lá trabalhando na federação, que eu fazia leitura de livros para avaliação se a Federação Espírita do Estado de Goiás compraria ou não para pôr na sua biblioteca. Então, a gente, cada dia, 10 pessoas liam o mesmo livro e cada um fazia as suas análises. Né? E daí é que se dava se compraria ou não. Então, naquela época, já tinha isso. Agora, hoje, não vejo mais essa situação de fazer avaliações dos livros. Se tem, eu não estou sabendo. Parece, pelo que eu sei, parece que essa questão aí teve em algum tempo com alguns presidentes aqui da casa. Então, fica. Hoje você vê qualquer um está escrevendo, fica mandando, não, estamos escrevendo para pegar lá e fazer obra de caridade, obra de caridade. Então, tem muita coisa. E então as pessoas estão comprando, não lendo e te lendo. Tem muitos livros que saem fora da doutrina. Tá? Só um comentário aí à parte. Bom, nós estamos aqui na A, então nós vamos aqui parar, né? Estamos aí bem em cima do horário. Nós vamos parar aqui essa pergunta aqui, porque a gente já fique para a próxima semana. Nós vamos, então, entrar aqui na 905. Olha, alguns autores han publicado belíssimas obras de grande moral, que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito tiram eles. Se lhes há levado em conta, como espíritos, o bem que essas obras façam para os outros, né? Dado lugar, se fizeram para o outro, aí nós vamos ver, então, na próxima semana. Ok? Bom, vamos, então, dando seguimento aos nossos estudos. Vamos encerrando esse dia de hoje. Estamos aí com meu irmão ali do lado, a minha cunhada, né? Estão aí presentes aqui na sala, e a todos aí que estão aqui. Eu peço desculpa às vezes que eu não fico vendo aqui, não dá tempo, as pessoas vão fazendo algumas perguntas que eu vou responder depois aqui no chat, né? Que às vezes você está com uma linha de raciocínio, além do comentário, você está com uma linha de raciocínio, então às vezes não dá para você, eu não tenho essa habilidade. Assim. Vamos falar assim, tem gente que é multicoisa, eu não sou multicoisa. Eu vou, cada coisa no meu lugar, na minha capacidade, né? Pelo menos eu tento fazer as coisas uma, duas, bem feitas. Bom, então vamos lá concentrarmos de novo na nossa energia que possamos dispensar a todos os nossos irmãos nesse momento, pedindo paz ao povo brasileiro. Vamos pedir a democracia, que não possa ocorrer nenhum distúrbio, como estamos vendo nesses últimos momentos, nessas últimas horas, que elas sejam só pontuais e que se não transforme num grande motim em coisas muito piores. Vamos, então, é meu pedido hoje, que nós todos aqui, presentes, e mesmo aqueles que
escutarem ou vejam a aula de hoje, a posteriori, que pensem também nesse momento, que me ajudem nesse instante, que a gente possa ceder daquilo que nós tivermos de melhor para que esses nossos irmãos não vá para o caminho errado. Que nós possamos tratar isso com muita serenidade, muita calma. Vamos pedir, então, que os bons espíritos nos auxiliem para que nós possamos ajudar a todos e que esperemos que na próxima semana, quando nós nos reunirmos aqui nesse estudo das obras básicas, estejamos já sem menos problemas que possam ocorrer. Que assim seja. Bom, estamos aqui já 8 ou 9 horas e 1 minuto e nós estamos já saindo do ar. Nós entramos e saímos. Então, a todos, muito boa noite. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau. Boa noite a todos.